pessoal, beleza? Então, aqui é o local onde eu estudo, que eu passo meu tempo livre, né, vamos dizer assim, a parte que eu cuido de mim. E essa aqui é minha criança, minha bateria, que eu tenho muito cuidado, carinho, e é o instrumento que eu procuro aprender e ter algum aprendizado fora da psicologia e do direito. Beleza? Vou fazer um groovezinho para vocês aqui entenderem como é que funciona. Aqui estão as minhas partituras, né, que a gente faz a leitura, que é transpor o que está aqui para aqui, dentro daquilo que nós tratamos ali com o Érico, né? Essa parte sinestésica de conhecer o equipamento e trabalhar com todos os membros do seu corpo. Eu acho que isso nos produz, nos possibilita esse acesso de conhecimento. Vamos lá, vamos fazer um sonzinho aqui de leves. Aí eu peço que você preste atenção nos braços e nas pernas, que eu acho que é o mais importante pra gente. Deixa eu botar aqui um cronômetro, um metrônomo, melhor dizendo, que é onde as coisas funcionam. Bora? Tudo bem, pessoal? Leonardo novamente aqui. Hoje é um dia muito bacana, um dia especial particularmente para mim. Estou aqui com o meu mestre, professor Hélio Carvalho, músico profissional, baterista profissional. E a gente veio aqui trocar um bate-papo hoje muito interessante sobre a bateria e processos cognitivos. O que isso pode contribuir para a sua vida? Pois bem, pessoal, a bateria é um instrumento extremamente complexo. A música ela exige uma complexidade de utilização muito clara. E pode trazer inúmeros benefícios para você que porventura precisa estudar mais, trabalhar mais, pensar sobre coisas diferentes do dia a dia. E eu acredito, Érico, que a bateria, eu como aluno tenho presenciado isso, a sutileza da utilização das baquetas, a multiplicidade de peças e a sutileza que são necessárias para que você consiga extrair algum som da bateria é incrível. Então, assim, a neuroplasticidade que esse instrumento possibilita é muito grande. A complexidade de utilização corporal, sinestésica, necessária para que você consiga tocar a bateria é muito grande. Por exemplo, no violão você utiliza em ré o quê? Os braços e os dedos. Na bateria, necessariamente você vai ter que utilizar os dois braços, as pernas e o tronco, exigindo uma coordenação motora absurda. E isso, com certeza, estudos já refletem isso de maneira muito clara. Há um reflexo neurológico muito grande. A plasticidade ela acaba se sobressaindo. Todo esse material que nós estamos trazendo aqui, Érico, é com base num estudo, né, recente, que está aqui embaixo no link, vocês vão ver a descrição. E eu também queria agradecer a doutora Késia. A doutora Késia que me indicou esse artigo e nós trocamos uma ideia sobre essa temática da aula. Então, solicito vocês também que sigam lá a doutora Késia no Instagram dela. Mas, Érico, vamos lá. Você como um professor, né, há bastante tempo, um músico experiente, conhecedor aí dessa criança aqui de maneira bem clara, bem lúcida. O que você acha, o que você tem visto nos seus anos de prática como professor? O que a bateria tem acrescentado às pessoas, as dificuldades que elas têm superado com o uso dessas duas pauzinhos, né? Que a gente pode dizer que a bateria contribua com isso, com essa neuroplasticidade, né? Que a bateria permite ao aluno. Então, Léo, beleza? Prazer estar participando aqui com vocês. Aqui, né? Obrigado aí pelo convite. Quando a gente vai falar da bateria, né? Para a gente começar a falar desse universo, são vários instrumentos que juntos formam um kit, né, que é chamado de drum kit, um kit de bateria. Né? São vários instrumentos separados que, ao mesmo tempo, vão formar um só. E essa interação, a princípio, né, é um instrumento muito novo, vale lembrar que é do início do século passado,
E algumas pessoas tiveram a ideia de juntar esses instrumentos para poder tocar sozinho, uma pessoa só. O que fazia, o que se tocava em 4 pessoas, por exemplo. Né? Interessante. Por exemplo, uma pessoa tocava bumbo, outra pessoa tocava caixa, outra pessoa tocava prato, e outra pessoa tocava um tenor drum, um surdo, por exemplo. Né? E aí, a partir do momento que uma pessoa teve essa ideia de juntar, né, tu pegou a caixa e colocou em cima de uma cadeira e depois começou a tocar o bumbo com a baqueta. Né? Foi chamado de trap set primeiro, né? Não tinha o chimbal, o hi-hat, e depois foram, né, vindo novas possibilidades até chegar ao que a gente conhece hoje como drum kit, na bateria, o instrumento bateria. Foi inventado nos Estados Unidos, americanos. Agora, nessa questão da plasticidade, do que você falou aí, né? Você explanou muito bem. Se a gente pensar em tocar esse instrumento aqui, né? A gente volta lá. O que uma pessoa queria tocar, o que 4 tocavam. Ou seja, exatamente. Mão direita, mão esquerda, perna direita, perna esquerda. Ou seja, tá aí as 4 pessoas, só que é uma pessoa só executando isso incrível, tudo. Incrível. Né? E aí vai vir uma questão que é a primeira, que muitas pessoas me procuram, né? Pelo seguinte: será que eu levo jeito para tocar bateria? Caramba, é muito complicado, são várias peças. Eu não tenho coordenação motora, mas eu chego assim, às vezes são adultos, crianças, né? Mas quando é um adulto, você dirige? Dirige, então você tem coordenação, você consegue dirigir, passar a marcha no carro, então você tem a coordenação. É só uma questão de adaptação. Às vezes uma outra função cerebral que você não usa lá para dirigir, que você vai ter que usar aqui. Exatamente. Né? E tem essa questão toda da geográfica do instrumento. Né? Que às vezes a gente está aqui, se a gente pega, vai dirigir um carro, só isso aqui, ó. Só que, né, não vai sair daqui, você passa a marcha, está aqui. A bateria você já tem essa geografia toda, é complexo. Né? Aqui a gente tem um kit simples, né? Com 3 pratos, 2... Não, o kit normal da bateria, sim, tem um pouquinho mais de prato. Mas assim, geograficamente, eu estou aqui nessa ideia, depois eu passo para essa ideia, já muda totalmente, né? A visão. Né? Dentro desse contexto. Você está entendendo? Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem: eu consigo tocar a bateria? Às vezes, muitas das vezes, elas já vêm para cá frustradas, porque tiveram outras experiências que a pessoa chegou para ela e falou: você não leva jeito para tocar, sabe? E em 28 anos lecionando, eu já provei para muita gente que isso daí cai por terra, né? Porque é a questão de como você chegar naquela necessidade que a pessoa tem de aprender. Às vezes uma pessoa é diferente da outra. Então você vai buscando diferentes caminhos do aprendizado. Vou fazer aquele grupozinho simples. 1, 2, 3, 4, depois muda pra cá. Depois faz... Show de bola. No artigo que nós estudamos, né, os autores deixam muito claro que essa habilidade auditiva, né, que a gente precisa ter para ouvir uma música e reproduzir na parte da coordenação é o que poderia trabalhar com diferentes áreas do cérebro que, em regra, não trabalhariam em conjunto. Né? Então, há um funcionamento cerebral muito mais amplo e extenso quando você usa a bateria, por exemplo, porque você consegue conectar áreas do cérebro que estão distantes fisicamente falando, e que em regra não funcionariam para determinadas atividades, mas que com a bateria, com o estudo da musicalidade do instrumento, você acaba encurtando esse caminho e fazendo com que essas áreas funcionem de maneira conjunta. Tá, mas o que isso significa? Significa que quando você consegue produzir esse caminho neural, essa plasticidade neuronal, você leva isso para outras atividades do seu dia a dia, para o seu trabalho, para as suas emoções, para a sua fala. Né? Então eu acho, isso que é a minha sugestão para você, pessoal que está em casa.
se você, além de ficar, às vezes, entrando numa medicação, né, que a gente sabe que existe, para um turbinamento do cérebro, um melhoramento cerebral, talvez a gente possa pensar na bateria como essa ferramenta, né? Ela é um instrumento que, como eu disse, como o Eric disse, é um instrumento complexo, às vezes, claro, eu como aluno, o Eric sabe disso, às vezes a gente fica um pouco desmotivado, porque a complexidade de trabalhar com essas 4 pessoas em uma é muito difícil. Mas é aí que está, de repente, o charme da bateria no sentido de nos produzir um melhoramento cerebral, cognitivo amplo, né? Que hoje eu vejo a praticidade que me traz para o meu dia a dia. Né? O pessoal que me conhece de casa sabe. Eu trabalho com armamento e tiro, trabalho com avaliação psicológica, trabalho em várias frentes. E às vezes eu até meio que naturalizo isso, mas eu acredito que muito veio por causa da dedicação ao instrumento. Poucas vezes por semana, né, Eric? A gente não tem tempo de ficar, às vezes, estudando muito, mas assim, aquelas 2, 3, 4 horas que eu tenho à disposição, eu de fato fico aqui nos meus exercícios, né? O Eric sempre está me acompanhando. Então assim, pessoal, a gente vai fazer alguns exercícios aqui agora, para mostrar para vocês como é que essa plasticidade ela acontece. Por exemplo, o Eric falou aqui de um posicionamento com a bateria. Esse simples gesto de mudar o braço numa direção e usar diferentes partes da bateria produz uma neuroplasticidade muito grande. É muito difícil você conseguir harmonizar coordenação, posição das mãos nos pratos, nas peças, e eu acho que isso que chama atenção. Então, Eric, a gente tinha conversado antes, a gente vai fazer um groove, né, simples, reto, né, 1, 2, 3, 4, trabalhando, né, uma parte da bateria e depois mudando esse posicionamento. Aí vamos filmar aqui para vocês entenderem que é essa mudança simples que vai possibilitar o desenvolvimento dessa neuroplasticidade, né, disso que a gente está buscando, que é um melhoramento do nosso aparelho cerebral de uma maneira mais otimizada e segura, né, que vai te trazer uma satisfação muito grande e que vai ser utilizada para outras etapas da sua vida. É isso que tem que ficar claro aqui. Ninguém aqui está se propondo, né, a virar um mestre. Também, eu estou me propondo, mas está difícil. Virar um mestre igual Eric, que dedica 28 anos ao instrumento, mas a gente sabe que vai ter um melhoramento muito grande disso, se você se propor a gastar um tempinho, gastar entre aspas, né, porque você está ganhando com isso. Um tempinho em aprender coisas simples, como os rudimentos, né, Eric? A gente, que a dificuldade que foi para eu começar a entender o que era um rudimento, de poder fazer coisas simples como essa, que era muito difícil. No começo ficava assim, batia, né? A mão ficava torta, não conseguia nem fazer a empunhadura correta. Eu demorei algum tempo para conseguir isso. Mas isso me permitiu eu vejo isso muito claramente hoje nos meus estudos, na minha escrita, uma forma de desenvolvimento muito grande com esses detalhes, desses simples gestos de locomoção e como isso me possibilitou um aumento da minha cognição. Mostra aí, Eric, pra gente rapidinho o que a gente está falando aqui. Beleza, então vamos lá. Como você falou, esses pequenos detalhes, além dos 4 membros, a gente ainda tem, né, as baquetas, né, que pode-se dizer que seria um outro instrumento. Né? Então, eu vou começar tocando um groove, como você falou, bem simples, né, com 4 tempos, usando o chimbal, o hi-hat, a caixa e o bumbo, ou seja, só vou usar a mão direita, a mão esquerda e o pé direito, porque o pé esquerdo vai estar preso aqui no hi-hat com ele fechado, tá bom? Então nós vamos estar usando só a mão direita, esquerda e o pé... E pé direito. Pé direito. Beleza? Então vejam bem, o pé esquerdo, ele está imobilizado. Isso. Né? Ele tem que ficar quieto. Né? Vamos lá? Vamos. 3, 4... Certo? Positivo. Beleza? A partir do momento eu estou fazendo um groove bem simples, né? Básico, um groove pop, por exemplo. Né? E eu vou trazer esse groove para cá. Né? Geograficamente, eu já vou mudar a minha mão direita para esse movimento, para tocar nesse prato, que também é chamado prato de condução, ou ride. Né? E ele vai fazer a mesma função do chimbal. É isso que chama atenção. Tá? Na partitura, quando você olha a partitura, o movimento é o mesmo. Né? Isso. A leitura que você tem daquilo ali é uma coisa.
Só que a transposição dessa leitura para o kit é o que vai trazer, e eu acho que o estudo deixa muito claro isso, o aumento dessa neuroplasticidade, né? Sim. Então, aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no hi-hat e no ride. Não vou usar o pé esquerdo ainda, tá bom? 3, 4. Beleza? E aí agora eu vou começar a usar o pé esquerdo, junto com essa mesma levada, tá bom? 3, 4. Fiz a mesma coisa já, né? Coloquei em prática o outro membro, a perna esquerda. Agora, por exemplo, já saí do chimbal, né? Eu lembro quando você começou a fazer aula e a gente foi usar o ride pela primeira vez, a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, que a gente fez aqui antes, você já teve uma dificuldade muito grande. E a maioria dos alunos tem a mesma dificuldade, né? Esse espaço geográfico, né? Que é o quê? 1 metro, 1 metro de distância mais ou menos, já é uma barreira enorme, né? De você explicar que é a mesma coisa. Por quê? Todo mundo, o som aqui é um, o som aqui é outro, né? Isso já é uma barreira. Né? O movimento que eu faço aqui com o meu punho é um, e aqui eu já vou ter que fazer esse movimento, né? A movimentação é diferente. Agora, por exemplo, nesse mesmo prato, se eu quiser usar a cúpula, que a gente chama de bell, que é essa parte aqui no meio do prato, para diferenciar o som, a sonoridade, fazer o mesmo groove, veja bem, eu estou tocando todas as notas nessa parte do meio aqui do prato. Positivo. Né? No meio que eu falo assim, nesse ângulo aqui, tá? Que aqui que é o meio do diâmetro do prato e aqui em cima, que é o bell, a cúpula. Então eu estou fazendo todas as notas aqui, vou fazer novamente, tá bom? 3, 4... Se eu quiser usar a cúpula, fazer uma variação da área de ride com a cúpula, já vai ser uma outra história, né? Mas o quantitativo de notas é a mesma, né? Não muda, né? São as mesmas 8 notas por compasso. Então vai ficar dessa maneira aqui. 3, 4... Correto? E se eu quiser fazer isso usando esse outro prato aqui, já muda também. Mas pera lá, não é a mesma coisa? Só que é um outro som, é uma outra movimentação. E isso tudo leva, né, vai de encontro com o que foi falado lá no artigo. Essa questão de a gente usar vários membros diferentes, né? É essa questão de você ter essa habilidade de às vezes a pessoa acha que não tem nenhuma coordenação, só que isso é trabalhado ao longo do tempo, né? Você vai fazendo uma primeira aula, mas você vai trabalhando um pouquinho aqui, daqui a pouco está tocando, isso vira natural. Você não vai pensar isso, né? Igual você já toca hoje em dia lá com sua banda. Então eu vou fazer a mesma levada aqui no China, tá bom? 3, 4... Isso. Então, pessoal, aí o que eu quero dizer, que o que está no artigo, né? Aí eu acho que é muito claro isso. A tradução desses símbolos musicais que a gente lê numa partitura e transpor ele para a bateria, usando de maneira multifatorial, multidinâmica, né? Com vários membros funcionando ao mesmo tempo, produz na gente, produz na nossa capacidade neural um aumento da nossa plasticidade muito grande. E isso, com certeza, talvez esse seja o mérito da questão aqui. Ninguém aqui que está se propondo que você se torne um músico, mas você pode aperfeiçoar os seus processos cognitivos a partir do momento em que você se propõe, por exemplo, a aprender esse instrumento musical, que na minha opinião, claro, puxando um pouco de sardinha para o meu lado também, é o que nos possibilita esse aprendizado mais visceral, mais encarnado dessa multiplicidade de pensamentos, de funcionamento cerebral. E você pode levar isso para outros campos da sua vida. Nesse mesmo estudo diz, por exemplo, que as pessoas os músicos profissionais em especial,
em razão isso tudo foi devidamente rastreado e mapeado por meio de ressonâncias magnéticas, né? O estudo mostra isso, né? Como é que um cérebro de um músico funciona de uma maneira totalmente sistêmica, né? Há partes em que, em tese, para realizar uma atividade de leitura, que usaria, por exemplo, uma parte do cérebro, quando você vê isso no cérebro do músico, ele consegue usar outras partes do cérebro para fazer a mesma coisa que uma leitura. O que significa isso? Você ganha otimização no que você está lendo, as suas formas de aprendizagem têm um melhoramento significativo, né? Então aquela coisa de você ficar lendo, relendo a mesma coisa como um processo de memorização, ele é até amplificado se você consegue usar o seu cérebro de forma integrada, sistêmica. E é este que eu acho que é o X da questão da bateria. Ela possibilita que você tenha esse, entre aspas, adestramento, no sentido de você ter esse melhoramento do seu dia a dia, né? E além de, além de ser uma emoção do caramba quando essa barulho. Beleza? Valeu, pessoal. Eric, tamo junto. Obrigadão. Pessoal, acompanha aí. O artigo que eu citei tá aqui, tá na BIOS. E sigam lá a doutora Kézia, que foi quem me orientou, de certo modo, para a gente poder ter essa ideia de fazer esse vídeo. Beleza, galera? Valeu, tamo junto, um abraço.